Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediu-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 11 até o 13. Na medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos percebendo que as provações de Jesus elas vão aumentando. Os fariseus estão ali na cola, os doutores da lei, os saduceus, os herodianos, nessa perseguição, tentando pegar Jesus em alguma situação, porque na verdade, como eu sempre digo para vocês, eles não aceitavam Jesus como Deus. Eles não aceitavam. Então aí nós vemos mais uma vez a grande prova. Eles agora pedem a Jesus um sinal, sendo que Jesus já tinha feito muitos sinais. Pessoas estavam sendo curadas milagrosamente. Os demônios estavam sendo expulsos. Multiplicações dos pães e tantas outras coisas. Já não haveria mais necessidade deles estarem questionando Jesus e muito menos pedindo mais sinais. Mas é o que está dizendo aqui. Eles estavam querendo colocar Jesus à prova. É interessante que no Evangelho diz assim, que Jesus olhou para eles e deu um suspiro profundo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, dá-me paciência. Sabe aquelas situações que nós vivemos no dia a dia, que nós vamos tenta ajudar, tenta mostrar para o outro, e o outro sempre com o coração fechado, o outro não quer mudar de vida e continua. Aí chega um momento que a pessoa respira fundo, aquele respirar fundo para dizer, dai-me paciência. É o que se percebe, não é que Jesus tinha perdido a paciência, né? Mas, sabe aquela situação, estão querendo prová-lo? E aí Jesus diz, não será dado nenhum sinal. Pronto, acabou, ponto final, não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Meus irmãos e minhas irmãs, isso aqui é um ensinamento muito grande para nós. Nós não podemos forçar os outros a se converter. Você está entendendo? Não se pode. A conversão, ela deve vir de uma atitude da pessoa, de abertura de coração, de reconhecimento das suas falhas e a intenção de dizer, vou mudar de percurso, eu estou indo nesse percurso aqui que está errado, vou passar para o percurso de cá, e mudança de mentalidade. A pessoa está numa mentalidade errada, numa maneira de raciocinar e ver as coisas de forma errada,
Então, de repente, ela percebe e ela diz: de agora em diante, não ajo mais dessa forma. É assim que acontece a conversão. Nós vimos recentemente aí na liturgia a conversão de São Paulo, né? Ele estava com a ideia fixa de que aqueles seguidores de Jesus Cristo, eles precisavam tomar uma linha, eles precisavam mudar de vida, que eles estavam errados. Aí Paulo, achando que aqueles cristãos, né, os apóstolos, eles estavam trazendo uma doutrina diferente, era uma seita que estava surgindo, e Paulo, como um grande fariseu zeloso da lei, ele viu que era preciso pegar aqueles cristãos todos e na marra, ou eles mudavam ou eles eram presos. E aí quando ele vai, ele encontra-se com Jesus, aquela luz que o fez ficar cego, e aí Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas como que eu estou te perseguindo? É aquele diálogo. E a partir daquele momento houve a mudança. Paulo mudou a maneira de pensar, se converteu. E de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser defensor, e que grande defensor, levando também as pessoas que não conheciam Jesus a se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei tudo isso simplesmente para você entender que a mudança ela tem que partir da pessoa. Por isso que Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho, anunciai a boa nova. Ele não disse para ficar forçando ninguém, para ficar discutindo. Não, ele disse anunciar. Você vai lá e fala. Se a pessoa mudou, mudou. Se não mudou, sacuda a poeira das sandálias dos seus pés e siga em frente e vá em busca daqueles que têm abertura de coração. E no evangelho de hoje nós vemos essa expressão. Eles não querem mudar. Eles querem pegar Jesus em alguma situação. Não há expectativa de mudança. Então Jesus respira fundo e dá simplesmente essa resposta curta: não vai ter sinal. Não haverá sinal. E Jesus dá as costas e vai embora. Vocês entendem que Jesus não para em discussões? E geralmente nós temos essa mania de querer ficar discutindo, de ficar falando e tal. Eu acho interessante nas redes sociais. A pessoa ela fala uma verdade, aí os ignorantes, desculpe eu usar também essa palavra, os burros, que não querem mudar, aí ficam discutindo e dizendo e tal, eu não concordo, e aquela coisa toda. Aí o outro que falou já entra dizendo: não, meus irmãos, não é para discutir. Ah, não quer ouvir? Acabou. Você transmitiu a verdade. Que a conversão da pessoa ela aconteça na medida que ela for abrindo o coração. Quando uma pessoa reage a uma verdade que você proclamou, anunciou a verdade do Evangelho, e a pessoa ficar discutindo, meus irmãos, é porque o Evangelho já está começando a fazer efeito na vida dela. Não discute mais não, deixa para lá. O demônio quer que você entre em brigas, em discussões e tudo mais. Não, deixa para lá. Você que evangeliza através dos meios aí das mídias, quer no seu Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Ou qualquer outro meio. Uma vez que você anunciou a verdade,
e ela está de acordo com o Evangelho, e é verdade, claro, né? Se é uma verdade, está de acordo com o Evangelho, está de acordo com a doutrina da igreja, você fale, anuncie, dê as explicações devidas, depois deixa os outros, não discuta, porque vão ficar querendo, então mostre isso, então mostre aquilo, então não, é o que Jesus mostrou hoje. Queremos um sinal, mas ali estava dizendo que eles estavam querendo pôr Jesus à prova. Simplesmente Jesus, eu estou repetindo só para você entender, simplesmente Jesus disse, eu não vou fazer sinal mais, ele já tinha feito. E quantos sinais Jesus tinha realizado? Mas querem ficar discutindo? Não vou discutir. Muitas situações, meus irmãos, você vai ter que fazer isso. Não discute, não. Mostrou, vai lá. Acabou. E o que é que resta para nós? Rezarmos. E esperar o tempo. O tempo em que aquela palavra vai fazer efeito. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Pessoas que veem, eu não gostei do que você falou e tal. Não entrei em discussão. Acabou, falou. Por causa disso, por causa daquilo. Depois, quando passa um tempo, às vezes pode ser um tempo demorado, pode ser um tempo mais rápido, a pessoa vem e diz, padre, realmente aquilo que o senhor falou estava certo. Era eu que estava com o coração fechado e não queria abrir o meu coração. Mas agora eu reconheço o quanto que eu errei. Agora me vem à memória mais uma vez aquela história que eu já contei muitas vezes, mas é só para relembrarmos. E aqueles que não ouviram, guarde também no coração agora. Estava num quartel lá, era o capelão, ele era capelão da Marinha, o capelão estava pregando um retiro. E nesse retiro ele pregou justamente sobre os novíssimos, ou seja, sobre aquilo que vai acontecer conosco depois da morte. Então, depois da morte, ou seja, quando a alma sair do nosso corpo, a nossa alma irá ao encontro de Deus para prestar contas. Isso está na Sagrada Escritura, na Carta aos Coríntios, segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e lá está dizendo claramente que todos nós iremos diante do tribunal de Deus para prestarmos conta dos nossos atos praticados no nosso corpo. Então, iremos lá, passaremos pelo julgamento, Deus dará a sentença, céu, inferno, purgatório para aqueles que morreram na graça de Deus, mas com os pecados leves, então tem que passar no purgatório. Enfim, o tema do retiro que aquele capelão estava dando para os marinheiros era esse. Depois, quando acabou tudo, um marinheiro que não estava nem aí, estava participando daquele retiro mais forçado, ele vai e fala para o capelão. E aí, depois, o que é que vai acontecer? Então, a pessoa vai ser assada, cozida ou frita. Porque o retiro estava falando do que vai acontecer conosco, se nós não andarmos segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Passaremos por uma condenação àqueles que não servem a Deus. Essa história aí de o inferno está vazio, não entra nessa história não, viu? Cuidado! O inferno está cheio, o céu também está cheio, e o purgatório também está cheio, né? Mas a quantidade de pessoas condenadas ao inferno, segundo as próprias palavras de Jesus,
é maior do que os que se salvam. Jesus que disse, a porta é estreita, mas o caminho, a porta que conduz à perdição, ela é larga, e é muito mais os que vão pela porta larga do que aqueles que vão pela porta estreita. Então, quando esse marinheiro olhou para o capelão e falou isso, ele simplesmente olhou nos olhos dele e falou, foi curto e grosso: havereis de ver, capitão, porque foi justamente o capitão que foi em busca ali do capelão para falar isso. Então, passado o tempo, o capitão, já no dia seguinte, passava perto do capelão, não queria muita conversa, assim meio estranho. Passado um tempo, os dois foram para lugares diferentes, 10 anos depois se encontram. E aí vem o capitão e fala para o capelão agora. Aqui o capelão é um capelão militar. Aí falou para ele: se lembra de mim? Eu sou aquele capitão e tal. Aí o capelão olhou para ele e disse assim: é sim. Pois é. Naquele dia que o senhor falou aquilo, e olhou nos meus olhos e disse: havereis de ver, capitão, havereis de ver, capitão. Eu passei a noite com aquelas palavras na minha cabeça. E o que sempre me vinha como complemento era simplesmente isso: e se ele estiver certo? E aí passou-se os anos se passaram, até que um dia a ficha caiu. Ou seja, eu tive a iluminação e vi que eu deveria mudar, que eu não poderia brincar com a eternidade, com a vida eterna. Me converti, não era batizado, me batizei e hoje sou um cristão fiel. Imagina a alegria no coração daquele capelão. Mas vocês viram? Ele não ficou discutindo, não ficou querendo provar nada, simplesmente olhou nos olhos e foi curto e grosso. Havereis de ver, capitão, que é o que Jesus disse. Né? Ah, tá bom, não vai ter sinal não, deu as costas e foi embora. Esse dar as costas, não ficar discutindo e ir embora, leva o outro a refletir. Era assim que o São Padre Pio de Pietrelcina ele fazia. Ele via que aquele penitente não queria se arrepender. Ele dizia: você não vai se arrepender, não? A pessoa dizia: não vou mudar de vida, não. Então vai embora. Vai embora. Aí a pessoa ia, ficava desnorteada, e aí a pessoa passava a pensar e dizia: nossa, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Aí voltava. Aí o Padre Pio a recebia com um sorriso nos lábios, e a pessoa já estava convertida, porque mudou a mentalidade, e aí ela começava a rezar. Ou se confessar e passar a levar uma vida santa. Você está entendendo? Não discuta. Hoje nós estamos vendo aí o povo, tantas coisas que se falam, e não sei o quê, e que agora a igreja está aberta, a igreja abriu, e pode, o adultério não tem problema, homem com homem também não tem problema. Tá? Não esquenta. Como eu falo, no estresse. Querem viver no pecado? O que é que você pode fazer? Não querem mudar. O que é que você vai fazer? É rezar. Não discuta. Como eu tenho falado, né? Nesses dias aí de carnaval, meu Deus do céu. Hoje é segunda-feira aí de carnaval, né? Olha, desde sexta-feira o pessoal, e quando se vai falar, não, o que é que tem? A alegria. O padre tal disse que a gente pode ir, sim, então encontrou, né, alguém que dissesse para ele ir.
Meus irmãos, não mudou. O pensamento de Deus não mudou. O carnaval, do jeito que está hoje, é uma abominação. Mas as pessoas querem ir, não fica discutindo, não. É diferente de uma pessoa que vem e pergunta para você, me explica isso, eu não estou entendendo. Não, o outro vem para ficar tirando sarro, né, olhando para você e dizendo, tá vendo, você não é feliz, eu sou feliz. Não discuta, reze. Vai você fazer o retiro, aí você está com Deus, faça uma revisão de vida, o outro não quer? O tempo vai mostrar. No dia que for o encontro de Deus, você acha que uma pessoa que praticou adultério, roubou, fez um monte de besteira, blasfemou contra Deus, não vai acontecer nada com ela? Vai acontecer sim. Que andou despido e tudo mais, e dizer, ah não, essa festa é uma festa maravilhosa. Nós vivemos já numa vida de tristeza, então vamos nos alegrar. Nos alegrar assim, nesse tipo de vida, isso não é alegria. Mas se a pessoa quer, não discuta. Quem não deve ir é você, porque você já reconhece, já sabe a lei de Deus, já sabe os mandamentos, e você sabe que essas coisas todas complicam a nossa vida espiritual e nos impede de ir para o céu. Mas se eles querem viver assim, deixa viver. Havereis de ver. Havereis de ver. Você está dizendo que não tem problema, que você vai para o céu assim mesmo, fazendo tudo? Havereis de ver. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima. Jesus não deu sinal e foi embora.